Então vamos lá, hoje vamos falar de crescimento de empresa de forma consistente. Como que você pode aplicar a estratégia que eu trouxe aqui para você no seu negócio, na sua empresa, para que ela cresça de forma consistente e previsível, tá? Se você está nesse vídeo, é possível que a sua empresa ou está estagnada, ou não cresça o tanto que você espera, ou talvez até esteja caindo o resultado dela. E eu quero te mostrar aqui estratégias que eu apliquei comigo, com as minhas empresas e com os meus clientes que deram muito certo, ok? E vamos lá. Pode ser que hoje você já faça ações de marketing digital, você veja as pessoas usando a internet para crescer as empresas dela, mas você talvez não consiga fazer isso. Eu não sei o que você tem feito para divulgar a empresa, tá? É muito normal que os clientes me procurem e falem assim para mim, Willy, eu não divulgo a minha empresa, eu vivo de indicação, ou talvez, cara, eu faço só uma coisinha ou outra no Instagram, na rede social, e a minha empresa não decola. E eu vou te mostrar aqui alguns erros que empresários cometem que fazem com que eles se frustrem, fazem com que eles fiquem sem dinheiro, tá? E pior, eles ficam se comparando com aquelas pessoas que já estão muito grandes, que estão no marketing digital há muito tempo, ou que já usam marketing digital de forma estratégica há muito tempo. Esse é o pior caminho que você pode seguir, essa é a pior coisa que você pode fazer pelo teu negócio, ficar se comparando com outros players que estão no mercado aí já há 5, 10, 15 anos, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que é muito comum com os clientes que eu atendo é que eles tentem um pouquinho de cada coisa. Então é como se fosse assim, Willy, eu vi um vídeo outro dia no Instagram que falou para mim que eu tenho que fazer posts todo dia. Aí a pessoa vai e faz post durante uma semana, 10 dias, todos os dias, postando alguma coisa no feed do Instagram ou no Stories, enfim. Aí aquilo obviamente não funciona. Aí depois ele faz um teste de novo usando marketing digital, fazendo lá um mesinho, 2 mesinhos de marketing digital, achando que aquilo vai gerar resultado, quando não vai. E aí por que isso acontece, gente? Muito simples. Qualquer estratégia de negócio, ela depende de tempo de maturação e melhoria para funcionar. Então, o que eu sempre falo com os meus clientes de consultoria ou clientes de agência? Simples. Cara, experimente aplicar algo por 6 meses de forma ininterrupta e aplicar ciclos de melhoria dentro desse processo, que eu te garanto que a coisa vai acontecer. Eu vou te explicar aqui algumas estratégias que eu uso com os clientes para fazer isso acontecer. Mas a lógica é a seguinte, cara. Pensa que você só tem uma única estratégia e você vai abraçar ela até dar certo. Por exemplo, criação de conteúdo. Esse tipo de trabalho aqui é um trabalho que eu sei que eu não vou ter retorno no curto prazo. E tá tudo bem. Eu estou usando o YouTube, eu estou usando o Spotify, eu estou usando o Instagram de uma forma que eu tenho ciência e que no começo não vai gerar cliente para mim. Só que isso é um trabalho de 1 ano no mínimo. Então eu sempre estipulo, sempre que eu vou testar uma estratégia nova, ou algum cliente meu quer testar algo novo, eu falo assim, cara, experimenta fazer todo dia durante 6 meses a 1 ano. Porque eu te garanto que em 6 meses a 1 ano você vai ver resultado. Mas também não adianta você achar somente que é sair postando um monte de coisa, sem estratégia, ou gravar um monte de vídeo aqui sem objetivo. Não é isso. Você precisa, primeiro, ter uma estratégia para te nortear e escolher fazer essa estratégia por no mínimo de 6 meses a 1 ano, tá? Então imagina assim, no mínimo 6 meses, até 1 ano você já consegue ver bastante resultado. Legal? Depois que você faz isso, você precisa pensar em processos diários. Então, o que você tem que medir todos os dias para ver se aquela estratégia está no caminho certo? Vou te dar um exemplo que eu passei durante a pandemia. Durante a pandemia, eu cismei de fazer um lançamento, que era um evento gratuito online, para ajudar empresas que estavam com medo da falência. Porque a pandemia veio muito forte, né? E muitos clientes que eu atendia falavam, William, eu tô com medo de quebrar a empresa. Então eu falei, pô, legal, vou fazer uma estratégia de empresários que estão com medo da falência. Legal. Criei um site, criei uma landing page bonita, fiz anúncios legais, criei conteúdos bacanas. Depois de 3, 4 dias de anúncio, eu fui olhar as métricas, óbvio que eu acompanhava dia a dia, mas eu esperei uns 3, 4 dias para consolidar um número um pouco mais concreto. E eu percebi que elas estavam muito ruins. Eu falei, cara, por que tá ruim se o meu cliente, né, se o cliente que eu estava buscando, estava com medo da pandemia, estava com medo do cenário que o mundo se encontrava. E aí eu comecei a vasculhar os criativos que eu fiz, vasculhar os anúncios e ler os comentários, e eu percebi o seguinte,
por mais que o mundo estivesse no estado de calamidade total, esse gancho de fugir da falência, isso não gerou conexão com o cliente que eu queria. O que entrou? Um monte de empresa quebrada, um monte de empresário que já estava quebrado dentro desse lançamento, que não ia comprar nada. Eu fiz uma pesquisa durante esses 3 ou 4 dias para entender quem era o cliente que estava vindo. Então, durante a estratégia, que era uma estratégia de 3 semanas de captação até o evento, eu tive que mudar totalmente a abordagem para fugir da falência para crescer mesmo na crise. Quando eu mudei a estratégia para crescimento mesmo na crise, aí o volume de contatos que eu gerei foi muito maior e empresas muito mais qualificadas. Tá? E por que eu tô te contando isso? Porque não adianta você fazer a estratégia errada. Não adianta você querer caminhar para um lugar que não te leva até o seu objetivo. Então você precisa todo dia metrificar processos. Então o teu processo é diário, a tua meta é semestral ou anual, né? A tua estratégia vai seguir por 1 ano, 6 meses, mas a sua mensuração de resultado é diária. Por quê? Quando você faz mensuração diária, você vai para o terceiro passo da equação, que é aplicar melhorias, sejam elas semanais ou mensais. Dificilmente você vai investir em anúncio suficiente para todo dia mexer na campanha, não precisa, tá? Mas tecnicamente falando, você vai aplicar melhorias semanais ou mensais. Por quê? Porque você vai colher números do que você fez de marketing, você vai verificar se o que você fez está gerando o cliente que você espera, e aí você aplica ciclos de melhoria. Dessa forma, eu te garanto, você cresce a empresa de forma consistente. Por quê? De novo, não adianta ficar pulando de galho em galho. Toda vez que você abrir o teu Instagram, você vai encontrar um monte de guru querendo te vender um monte de curso, um monte de fórmula nova. Ah, agora é a fórmula de lançamento. Depois vai ser a fórmula do YouTube. Depois vai ser a fórmula do stories secreto do Instagram. Cara, tudo isso funciona, não estou dizendo que não funciona não. Só que é muito importante que você aplique uma dessas estratégias até o final, que você perceba que você vai precisar metrificar as estratégias ao longo do tempo, enquanto você está aplicando, e periodicamente, de forma rotineira e cotidiana, você vai precisar aplicar ciclos de melhoria. Então, o que eu gosto muito de fazer é o seguinte, eu desenho um funil de vendas, tá? Onde eu verifique quantas pessoas que viram o meu anúncio, quantas pessoas entraram em contato com a minha empresa, viraram lead, por exemplo, quantas propostas comerciais eu passei, caso seja um serviço de proposta comercial, que eu envie proposta comercial, e quantas vendas que eu fiz. Essas 4 etapas eu tenho métricas específicas para cada uma. E eu vou acompanhando para ver se essas métricas estão dentro do esperado. Por exemplo, eu espero que no mínimo 10% de quem entrar no meu site me chame no WhatsApp. Então imagina que eu fiz um anúncio e eu levei 100 pessoas para dentro do site. Se eu vendo um serviço, isso para venda de serviço, tá? Se eu vendo um serviço, eu espero que de 100 pessoas que viram o meu site, no mínimo 10 me chamem no WhatsApp. Se eu abrir o WhatsApp e tem só 2 contatos, eu tive 100 pessoas no site e só 2 me chamando no WhatsApp, a minha conversão de página foi de 2% apenas. Está baixa. Se ela está baixa, só pode ter 2 motivos. Primeiro, eu trouxe um público ruim para minha oferta. Eu posso, por exemplo, imagina que eu vendo, por exemplo, camisa de futebol do Fluminense. Eu sou Fluminense, sim, me zoem, não tem problema nenhum. Eu sou Fluminense. Imagina que eu faço um anúncio para captar pessoas para comprar a camisa do Fluminense. E ele começa a aparecer o anúncio para quem é flamenguista, para quem é botafoguense, para quem é vascaíno. Eles não vão comprar a camisa do Fluminense. Então eu posso fazer o melhor anúncio do mundo, ter a melhor página do mundo. O público está errado. Então quando, por exemplo, a sua página não converte bem, é porque ou o teu público está errado, ou a tua página está desconexa com o que esse público está buscando. Então, por exemplo, eu estou anunciando camisa do Fluminense. Levo o cara para uma página que é a home de um e-commerce de camisas de futebol. Mas ali tem camisa do Corinthians, do Flamengo, do Bahia, do Cruzeiro, também tem do Fluminense. Só que a pessoa na pressa não viu, então ela vai embora. Então perceba, eu tenho que metrificar essa estratégia, eu tenho que metrificar esse funil para verificar se eu estou falando com o público certo e se eu estou falando
passando a mensagem ideal para esse público. Percebe? Então, se eu não aplico ciclos de melhoria semanal ou mensal, eu fico vendido, tá bom? Então, para resumir esse vídeo, 3 etapas. Primeiro, defina uma estratégia que você tope segui-la por, no mínimo, 6 meses. Pensa de 6 a 1 ano, tá? Pensa de 6 a 1 ano, mas no mínimo 6 meses. Menos que isso, cara, você não tá brincando de verdade no marketing digital. Você não desceu pro play do marketing digital ainda. Segundo ponto, crie processos diários de mensuração, de metrificação. Então anota os dados que você teve todos os dias. Porque ao final de um período de 7 dias ou de um período de 30 dias, você vai mensurar e ver se esse número está adequado ao que você imaginava. Se estiver, você continua com a estratégia. Se não tiver, você ajusta um pouquinho os ponteiros. Você muda o teu anúncio, você muda um pouco a sua página, você muda a abordagem, mas você vai ter que mensurar e melhorar as estratégias com base em dados. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você e você conhece algum empresário que vive patinando, que tenta fazer um monte de coisa com marketing, cada hora inventa uma ideia diferente e não chega a lugar nenhum, já sabe, encaminhe esse vídeo para ele, fala para ele assistir esse conteúdo. Se precisar de ajuda, me chama no direct, me chama nos comentários, enfim, que a gente conversa para ajudar esse empresário, tá bom? Vou ficando por aqui e nos vemos amanhã no próximo vídeo.